Fala Tech Nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer um reviewzinho experimental do Vibe K6 Plus usando a câmera do meu Moto Z Play. Como é fazer o review de um smartphone usando outro? Vamos ao review. Tech Nerds, meus caros, o Vibe K6 Plus conta com uma tela de 5.5 polegadas Full HD com mais ou menos 406 dpi de densidade, o que dá uma tela muito agradável de se olhar, você não percebe pixels na tela. Eu acho que é um display bem equilibrado e tem um balanço de cores aceitável. Eu não percebi nenhuma cor muito quente e nenhuma cor muito fria, assim. Eu acho que a tonalidade de cores é bem bacana. O que é muito bom do LCD, geralmente os AMOLEDs têm esse problema com cores mais quentes e tal. Eu achei ok. Você pode perceber que esse azul não é tão saturadão. Olha lá, meu amigo passou ali. Eu acho o display não tão saturado como os AMOLEDs, mas assim, descansa o olho, né? Porque eu tenho o Moto Z Play e eu percebo o quanto é forte, às vezes os displays Samsung são muito fortes, as cores gritam os olhos. E aqui você pode perceber que as cores são bem naturais. Os brancos, ó, eles não são brancos muito chamativos. Deixa eu até mostrar o... Olha lá, você pode perceber que o branco é branco mesmo, é um branco bem forte, mas não é um branco que chega a ser opaco nem brilhante demais. Eu gostei dos brancos, enfim, eu acho que a Lenovo apostou numa tela boa para toda a obra. Ela não é uma tela maravilhosa, não é uma tela linda de se ver, mas é uma tela que faz o trabalho dela muito bem. Você não vai ter cores distorcidas, vai ter cores bem fiéis ao natural e ela não vai ter aquela cor lavada, aquela aparência de tela ruim, entendeu? É uma telinha que me surpreendeu demais, de verdade. É um display que tem resistência a risco, mas não é nem Gorilla Glass e nem Dragon Trail. A gente não sabe qual marca foi usada aqui para especificar qual tipo de proteção contra riscos ele tem, mas você pode perceber que ele pega bastante marca de dedo, então ele deixa bastante marca de dedo. Vocês vão ter que limpar muito esse smartphone para poder usar. É claro que não é nada agressivo como o Quantum Fly, por exemplo, ou a tela de alguns iPhones, mas ele tem certa proteção oleofóbica, mas acaba sendo não muito efetiva, entendeu? Aqui na parte de baixo nós temos os 3 botões que não são retroiluminados e com essa posição estranha da Lenovo, que a Samsung também imita. Nós temos o botão voltar, o botão home e o botão de multitarefas. E ele tem esse display 2,5D, que é um display curvado nas bordas, ó, você pode dar uma olhadinha na curva, deixa a pegada da tela muito gostosa de tocar. É um display muito macio, tem um toque muito responsivo, ó, tudo rola muito bem. E eu gostei desse vidro. A minha única preocupação é que quando ele cair no chão, se é que ele vai cair no chão, eu espero que não, mas ele pode realmente quebrar com mais facilidade. É claro que as bordas aqui são unibody do corpo de metal, elas facilitam porque elas são bordas redondas e talvez ele bata no chão e não distribua tanto problema, né, para as bordas, mas enfim, eu prefiro bordas 2,5D do que bordas retas, né, ou bordas secas, como as pessoas dizem. Eu gostei muito da construção da tela, eu achei a tela muito bacana. E aqui em cima nós temos o receptor de chamadas para ouvir as chamadas normais e uma câmera frontal de 8 megapixels, deixa eu mostrar lá para vocês. Até vou mostrar como é que eu tô gravando aqui, ó, no meu setup improvisado. Essa câmera de 8 megapixels é uma câmera que não é grande angular. Olha lá, eu estou aqui com o meu Moto Z Play, então eu tô gravando esse review inteiramente de um Moto Z Play e do meu tripé Gorilla, ó que da hora. Fora isso, aqui em cima tem o sensor e um LED RGB de notificações. Eu vou ligar o Wi-Fi do celular para vocês terem uma ideia e vou apagar a luz. Apagando a tela, a gente consegue ver notificações e aí talvez o LED acenda. Ó lá. Vocês conseguem perceber que aqui na ponta tem um LED de notificações que pode ser RGB, então ele pode ser branco, azul, amarelo, de qualquer cor. Normalmente eu vejo piscar em vermelho, branco e verde. Ou em azul às vezes, mas normalmente as 3 cores que eu mais vejo são essas. Não são cores personalizáveis, infelizmente, mas dá pra você perceber que é um LEDzinho bem discreto. Na parte traseira nós temos o carro-chefe desse smartphone, que é a construção. Eu acho a construção muito bonita, e é óbvio que você vai falar pra mim que você lembra o Redmi Note 4, o Redmi Note 3 Pro, e é o objetivo. As empresas chinesas têm um design bem parecido entre elas. Você pode pegar uma foto do Redmi Note 4 aí e perceber que a semelhança é absurda. Você vê aqui em cima as mesmas linhas de plástico
plástico para propagar o sinal, pintadas na mesma cor que o resto do corpo, que é metal, né, que é um metal unibody. Não é um metal de extrema qualidade, aquele metal tipo HTC, mas é um padrão bacana, você sente que é bem premium mesmo, mas para um aparelho de R$1.200 você não pode esperar tipo nada absurdamente. Você vai notar que tem essas linhas bem protuberantes aqui, dividindo o design entre a parte de plástico que propaga o sinal e a parte de baixo, que é de metal mesmo, talvez para ajudar na carinha dele, para dar uma diferenciada dos Redmi Notes que não tem essa linha e para separar bem o que é sinal de antena de plástico e o que é metal. Eu gostei. É claro que isso aqui parece uma tampa encaixada, mas não se enganem, não tem tampas, não tem buracos, a construção é muito boa. Na parte de trás você nota uma câmera de 16 megapixels com abertura de 2.0, foco PDAF, ela tem essa câmera protuberante, né, que nem dos iPhones, que nem do Galaxy S6, por exemplo, e isso aqui não é um risco, tá? Isso aqui é só uma sujeira, não se importem com isso. E é uma câmera que também pega, ó, também pega a marca de dedo. Geralmente eu tenho que dar uma limpada para tirar as fotos, ó, eu já engordurei mais ainda, então fudeu. Mas assim, enfim, ela pega marcas de dedo, toma cuidado na hora que você for bater sua foto, limpa com a camisa, dá aquela limpadinha com a camisa, dá um minuto, agora a coisa parece bem mais decente, aceitável, né? E aqui embaixo nós temos um flash duplo Dual LED, né, que é um flash amarelo para cores quentes e branco, né, para cores frias, e aquele LED que serve para deixar sua cara menos fantasmagórica, e o sensor de impressões digitais. Eu vou dar aquela olhadinha no sensor de digitais para ver quanto ele é rápido no desbloqueio do smartphone, ó lá. Olha lá, rápido, ele costuma ser bem rápido, ele tem uma taxa de acertos média para alta, eu acho que em 80% dos casos eu acerto, mas às vezes se seu dedo estiver engordurado, você não vai conseguir desbloquear a digital, eu já percebi isso. Não é o melhor dos sensores, mas é um dos mais rápidos, e assim, não é tipo super rápido que nem o do iPhone, que nem o do Galaxy S7, que nem o do Moto Z Play, Moto Z, não é super rápido, mas ele faz o trabalho muito bem, ó lá, desbloqueou, funcionou, e ele serve para aplicativos de banco ou aplicativos de segurança, ou aqueles aplicativos que travam os apps e com senha ou com digital, então você vai aproveitar bastante disso, é bem legal ter. Hoje em dia eu não consigo mais usar um smartphone que não tenha sensor de digitais. Aqui na parte traseira nós temos o logo da Lenovo aqui embaixo, logozinho básico da Lenovo pintado, o que diferencia ele dos Redmis também, porque os Redmis não tem logos pintados, e na parte de baixo mais uma linha para diferenciar o que é corpo de metal e o que é antena. Na parte de baixo nós temos sempre essa polêmica do dual speaker, né? A gente acha que são dois speakers e tal, mas na verdade não são. É um speaker só desse lado e aqui é um buraco pro microfone poder captar mais voz, entendeu? O mais engraçado é que o Lenovo Vibe K6, que não é o Plus, tem som estéreo. Sai som dessa caixinha e sai som dessa caixinha. E no Lenovo Vibe K6 Plus não temos som estéreo. Nós temos um som bem mais potente aqui, um pouco mais alto, e aqui nós temos nada. Nós temos um buraco para captar e para não ficar destoante. Eu sinceramente acho que eu preferia um speaker maior aqui e aqui nada, entendeu? Mas sei lá, opção da Lenovo. E aqui nós temos um cabo normal, que não é USB tipo C, é um cabo padrão USB 2.0 e a bateria carrega rápido. Eu acho que a bateria carrega bem rápido. No Vibe K6 Plus a gente tem uma bateria de 4.000 mAh, o que parece grande e teoricamente é. O Zenfone Max tem 4.000 e pouco mais ou menos, o Zenfone 3 Max, né? E alguns smartphones com muita bateria, por exemplo o Moto Z Play tem 3.600 e alguma coisa, e esse smartphone tem mais bateria do que o Moto Z Play. Será que ele dura mais? Será que a bateria é melhor? A resposta é não, por causa da otimização de software, mas o que eu acho? Eu acho que com esse conjunto de 3 GB de RAM, mais essa tela Full HD, mais enfim, um monte de coisas, essa bateria é muito mais do que satisfatória, vai te atender muito bem. O Snapdragon 430 consegue economizar muita energia, ele não é um processador gastão, e nem o 625 aqui do Moto Z Play. Então, cara, da linha dos econômicos, eu acho que o 430 dentro desse smartphone e o 625 são os melhores processadores móveis para economizar energia. Eu consegui um dia inteiro de uso, e vou dizer pra vocês que tiveram dias onde eu consegui melhor desempenho com o K6 Plus do que com o Moto Z Play. É claro que o Moto Z Play eu uso como meu smartphone principal e o K6 para testes. Eu usei o K6 vários dias como meu único smartphone, eu só levei ele pro trabalho, para dar rolê. E assim, eu tive um desempenho de bateria muito bom. Se você não jogar muito, não fizer muitas filmagens, sei lá, ele vai ter uma bateria excepcional. Começou a jogar, aí ele vai pedir um pouquinho mais o processador e vai acabar gastando mais bateria. Mas em situações normais, se você for um usuário comum e até um pouquinho mais pro avançado, jogando alguns games, você vai conseguir um desempenho muito bom. Eu carreguei
ele mais ou menos umas 5 da manhã, eu tirei 5 e meia da manhã mais ou menos do carregador, tem um carregador rápido, não é quick charge, mas é que tem carregamento rápido, né, que não tem um nome exato, mas carrega bem rápido, e eu consegui mais ou menos umas 6 horas de tela, e foi conseguir zerar a bateria dele perto dos 8, 5%, lá por umas 10 e meia da noite, 11 horas, o que é bem impressionante. Realmente a bateria dele é bem impressionante. Ele não tem um grande poder de fogo como o Moto Z Play, e ele tem mais bateria que o Moto Z Play. Então, se você espera que ele tenha um puta desempenho foda, é realmente surpreendente. Eu acho que a Lenovo acertou muito nesse smartphone por conta da bateria, acertou muito por conta de várias coisas que ela fez. E enfim, eu acho que se ela diminuísse um pouquinho o preço, isso aqui ia vender que nem água, com certeza. Na lateral do smartphone a gente tem o botão Power e o botão de volume pra cima e pra baixo. São botões que não tem rasuras ou ranhuras aqui, então não dá pra saber qual é qual no escuro. Eu fui apertando o botão de volume pra ligar o smartphone e enfim, são botões bem firmes e clicáveis, mas não são botões extremamente fáceis de serem achados. Eu esperava que eles fossem um pouquinho mais saltados, mas eles não são. Não que isso transforme o botão num botão ruim, mas poderia ser um botão com pelo menos uma ranhurazinha pra você diferenciar o que é power do que é volume. Não tem, então acostume-se com isso. No conjunto de processadores nós temos o Snapdragon 430, o último lançado dessa linha 400, com um clock octa-core de 1.4 GHz, o que confere um desempenho praticamente igual ao do Moto G4 Play. Rápido, muito veloz, não engasga na multitarefa, ele faz tudo muito bem e ele roda jogos de uma forma um pouquinho pior que o Moto G4 Play, porque o Moto G4 Play usa Android puro e aqui nós temos a Vibe UI, essa UI modificada. Você pode perceber que ela é igualzinha o Android puro, só que com essa skin da Lenovo. Ele dá duas opções aqui para você usar duas skins, mas isso não interfere no desempenho. Ele usa uma Adreno 505 para render de jogos, o que torna as coisas interessantes. Eu vou abrir o Minecraft Pocket Edition para mostrar para vocês o quanto tempo ele demora para abrir o jogo. Um joguinho que geralmente pega um pouco de RAM do smartphone e tal. Então eu vou criar um mundinho de sobrevivência aqui só para mostrar para vocês. E vamos ver o quanto eu consigo, quanto vai demorar para carregar. Ele tá falando aqui que ele tá rodando a 50 FPS, depois a 10, mas vamos ver no jogo mesmo. Que o mundo foi carregado, eu posso perceber que ele não tem nenhum travamento aparente. Eu tô jogando com os gráficos no máximo, eu não vejo nenhum travamento assim aparente, nenhuma queda de frame. Tudo parece muito bem. Nenhum, sei lá, nenhum gráfico estranho, nenhum tipo de queda de frame bizarra. Olha lá, vamos botar ele pra correr, botar pra ver o mundo. Bom, por enquanto tá rodando liso. É claro que você pode ver aqui em cima que tá rodando a 39 FPS. Deixa eu até aproximar aqui, ó. Ele tá rodando a 47 FPS mais ou menos, 46. Não chega no 60 FPS, porque isso aqui não é um smartphone top de linha. Mas ele consegue rodar os jogos com certa graciosidade. Você não vai passar vontade de jogar games. Eu até vou rodar o Asphalt 8 aqui em sequência. Pra vocês terem uma ideia, eu vou cortar o loading e vou fazer uma partida pra você dar uma olhada. Por enquanto, sem nenhuma queda de frame, você percebe que ele não roda, tipo, 100% liso, como se fosse um top de linha. Você consegue perceber que ele mantém uma meta de frames ok, não é nada assustador. Você consegue ver que ele consegue carregar sim os shaders da tela, os efeitinhos e tudo que esse jogo tem. Eu tô jogando com o gráfico no máximo e eu esperava um desempenho pior, de verdade. Ele tá conseguindo rodar ok. Eu fiz isso com o Moto G4 Play, então não é nada assustador. O Asphalt 8 já não é um jogo tão complicado assim para os smartphones rodarem, mas ele tem ele é uma referência para games ainda. A câmera frontal dele tem 8 megapixels e abertura 2.2. Eu queria uma abertura 2.0, mas né, não é o que tá tendo. É uma câmera que não é grande angular, ela não pega tanta coisa na foto assim, e ela tem um probleminha que toda câmera da Lenovo tem. Na verdade, dois problemas que todas as câmeras da Lenovo têm. Primeiro que ela dá esse lag, vocês conseguem perceber esse atraso no preview. Quando tem baixa luz, esse atraso é muito notável, então vocês vão perceber um atraso bizarro, não fiquem com medo. É do software da Lenovo, isso acontece, ó. Ó, tá vendo mesmo demorando? Ó lá. É normal. E aí o que acontece? Essa câmera também expõe de uma forma muito errada. Ó, se eu clico na minha cara, ó como é que estoura a luz. Então se ele acha que a cena tá mal iluminada, ele vai abrir totalmente o shutter da câmera e vai fazer com que estoure errado. Agora, olha lá. Você consegue ver alguma coisa? Eu cliquei ali na parte preta e ele expôs pensando que eu tava numa área super clara. Então realmente a Lenovo precisa incrementar esse software de câmera, porque ele não é dos melhores. Ele tem uns modos de cena aqui em cima, os modos de captura com sinal de V, mas nunca funciona esse sinal de V, um toque, um timer de 30 segundos e tal. Eu não uso nenhum deles porque eu prefiro o botão e não toque. Então você pode espelhar, para você fazer selfies espelhadas, ó. Vamos lá.
Vamos dar uma olhadinha. Ah, você viu que a selfie espelhou. Saí com cara de bocó e a selfie espelhou. Mas tudo bem. É uma câmera que faz ótimas fotos se você tiver em um ambiente muito iluminado e tiver paciência para expor a luz da forma correta. Você pode gravar alguns vídeos em 1080p com 30 fps e os vídeos realmente também dão aquelas travadinhas se você estiver no lugar mal exposto por causa do software. Realmente não é a câmera, e sim o software da câmera. A câmera principal tem 16 megapixels, abertura 2.0, foco PDAF e alguns truques legais na manga. Ela tem inclusive o modo Smart, onde ela acha a melhor cena e você fotografa. E tem um foco um pouco perdido às vezes, como você pode notar. O foco é até que rápido, mas ele é um foco PDAF, então ele vai mais ou menos por contraste. Você não pode mudar a exposição manualmente, como o aplicativo da Motorola. E se você expõe, por exemplo, numa parte escura, como ele é a cadeira, ele explode. Se você expõe uma parte clara, ele vai deixar a foto meio mal exposta. Ele tem o flash traseiro que ajuda mais ou menos, mas nada de muito interessante. É um flash até que um pouco agressivo demais, eu diria, e deixa as fotos com uma cara meio fantasmagórica, coisa que não é a intenção. A câmera tem bons modos, né, uns modos bacanas. O modo manual é muito interessante, eu gosto bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês, ó. Pera aí, não, eu troquei aqui eu troquei, rapidinho, só um minuto. Aqui embaixo tem os modos, o modo profissional, o modo panorama, o modo arte com vista noturna, o HDR artístico, que é bizarro. Se você já usou o aplicativo Snapseed, você vai saber do que eu tô falando. É um HDR artístico, então ele tem diferentes exposições de cores, de coisas bem exageradas assim, pra fazer fotos artísticas. A câmera rápida para você fazer time-lapse, entre aspas, e a câmera lenta para você fazer câmera lenta, entre aspas, porque os modos são bem ruinzinhos, na verdade. Eles apresentam, sei lá, resultados péssimos em muitos dos casos. Mas o modo profissional é bem interessante, você pode mexer aqui, inclusive na exposição da foto, de forma manual, para você ter maior controle. Pode mexer no ISO, o ISO vai até 100, o que é bom, o ISO 100 é bem legal, você tem fotos com muito mais clareza. O foco você pode mexer, ó. Você pode fazer um foco macro, pode fazer um foco de várias formas, peraí. Aqui você pode mexer na abertura do obturador, você pode ir de 1/3200 até uma abertura de mais ou menos 2/3 para deixar bastante luz entrar. É uma câmera que tem uns recursozinhos interessantes. Aqui você pode usar o foco manual de macro, tem que chegar bem perto aos detalhes. Ela consegue até que um macro decente, viu? E aqui embaixo nós temos o balanço de branco, que pode ser mudado para tungstênio, luz natural, luz solar, aquela coisa toda. Controles bem bacanas para quem gosta de fotografias. Não espere grandes resultados dessa câmera, porque ela não é uma câmera profissional, ela quebra um galho e ela é bem melhor que a de outros Redmi ou Redmi Note 4, aparelhos que são competidores desse aqui. Então, Tech Nerds, esse foi o review do Lenovo Vibe K6 Plus, smartphone muito bom, muito decente, eu diria. Ele tá pela faixa de preço de R$ 1.299, não é um preço tão atraente quanto deveria, mas logo logo ele baixa. Eu acho que por até uns R$ 1.000, 1.100 você vai gastar muito bem o seu dinheiro. É claro que ele tem concorrentes de peso como o Moto G4 Plus, que eu acho a melhor opção do que ele, mas enfim, eu ficaria entre ele e o Moto G4 Plus como os melhores intermediários básicos, não intermediários premium, mas básicos. Enfim, não é um smartphone para todo mundo, muita gente não vai gostar dele, mas assim, se a Lenovo for esperta e baixar o preço para ficar mais barato que o Moto G4 Plus, que é a melhor opção, mesmo tendo 1 GB a menos de RAM, isso vai vender que nem água. É um smartphone muito competente, muito honesto, com som Dolby, com bateria grande, com desempenho foda para jogos e não custa muito no seu bolso. Se você gostou desse review, deixa o like para ajudar o canal, ajuda demais, e o próximo review deste canal será desta pessoinha aqui, ó. Asus Zenfone 3. Então acompanhe o canal para mais novidades, um grande abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou desse modelo aqui de reviews, deixa o like.